Bom dia! Hoje é domingo e meu nome é Roberta Ferrari, para quem não me conhece, eu sou médica de Rondônia, né? E uma das minhas seguidoras essa semana, ela me propôs que eu falasse um pouquinho de artrose. Artrose é uma doença, é uma condição, é uma situação que todo mundo passa ao passo que vai envelhecendo. Então, assim, todos nós vamos passar por essa condição de artrose, que é o desgaste nas articulações, nos ossos das articulações. Então, é assim, para entender melhor, o osso, os nossos ossos, né, que se movimentam, eles têm na extremidade, na parte onde juntam um osso com o outro, que a gente chama de articulação. Então, nessa parte, eles têm recobrindo esse final do osso com um tecido que se chama cartilagem. A cartilagem, ela serve para dar uma amortecida quando um osso vai se movimentando em cima do outro para dar um movimento. Então, a parte, vamos supor que aqui na minha mão, esse é o final de um osso e esse é o final de outro osso. Então, aqui vai ter cartilagem. Então, para um osso conseguir movimentar, para a gente poder fazer um movimento, ele tem um certo atrito com o outro osso. Com o passar dos anos, essa cartilagem, ela vai desgastando. Outra coisa que acontece é que além da cartilagem tem um líquido também, que é o líquido sinovial, entre os ossos, para aquilo servir como se fosse um amortecedor. Mas, né, envelhecendo, isso aí também diminui. Esse líquido também diminui. Então, vai ficando tipo osso com osso. E osso com osso, conforme vai batendo, ele vai desgastando e formando, às vezes, umas espículas, que a gente chama de osteófitos, e na coluna, por exemplo, na coluna, a turma chama de bico de papagaio. Então, vai raspando no osso e causa muita dor, causando uma inflamação, né, nas articulações entre um osso e o outro, que nós chamamos de artrite. Então, primeira coisa que eu acho super importante saber, além de saber que a artrose faz parte do nosso envelhecimento, é que a artrose não é a mesma coisa que a artrite. A artrite é inflamação. Quando você tem artrose, aquilo ajuda a inflamar aquela região. E aí nós temos a artrite, que é a inflamação, né? Eu falo muito de artrose e artrite para os meus pacientes em consultório, porque a maioria usa anti-inflamatório, usa analgésico, e essas são opções extremas, é a última opção para você tratar, porque conforme o envelhecimento, as pessoas também têm pressão alta, os rins já não funcionam mais 100%, conforme vai ficando mais velhinho, o rim começa a funcionar mais devagar. E esses anti-inflamatórios, eles vão causando piora da função do rim e piora da pressão. A pressão começa a ficar mais alta. Então, não é legal ficar tomando anti-inflamatório todo dia, né? Existem outras opções de tratamento e de prevenção para artrose e para artrite que não sejam anti-inflamatório e analgésico. Mas isso é um tratamento mais para ortopedista. Eu não sou ortopedista, eu lido com essa situação no meu dia a dia, porque a maioria dos meus pacientes são idosos, né? Pelo menos mais de 50 anos, a grande maioria.
e já tem um certo grau de artrose, principalmente os que trabalham pesado, no trabalho pesado, que quanto mais esforço físico, peso, mais artrose, mais artrite, porque inflama mais. Então, assim, é do meu dia a dia porque afeta a pressão, afeta o estômago, porque os pacientes que geralmente tratam comigo precisam tomar remédio, e se está com o estômago muito ruim, por causa de anti-inflamatório, não consegue tomar os outros remédios. Então, eles têm que ter uma função renal boa, porque se não tem uma função renal boa, a pressão sobe mais. E aí, se usa anti-inflamatório demais, isso também não ajuda. Então, praticamente que eu sempre lido com a situação do paciente que trata comigo e trata com o ortopedista também, né? Então, esse é muito importante. Aí, no ortopedista, ele vai dar várias opções. Vai atividade física orientada por um fisioterapeuta, é interessante, porque fortalece a musculatura em volta da artrose, né? Em volta da articulação que está com a artrose, e isso, fortalecendo a musculação, vai ter um amortecimento melhor, maior naquela musculatura, para aquela articulação em si ali que está com problema. Então, uma fisioterapia é importante. Reduzir o peso também é super importante. É importante para diabetes, é importante para pressão. Reduzir peso é uma questão de saúde, né, gente? Eu sei que é difícil para muita gente, para mim também é. Mas redução de peso para quem tem muita dor, principalmente dá muito no joelho, é super importante. No quadril, dá muita artrose. Então, é super importante perder peso, né? Precisa. E tem outros tratamentos que daí eu deixo mais para o colega ortopedista e vai variar de paciente para paciente. Então, vocês têm que ter essa noção, né? Primeiro, que acontece com todo mundo depois de uma certa idade, e para quem faz muito esforço físico, mais precoce, acontece antes. E que é diferente a artrose da artrite, porque a artrose é o desgaste, né? É o osso deformado, é a falta da cartilagem, e a artrite é a inflamação, né? E que essa questão do anti-inflamatório e do analgésico vão alterar a situação do estômago, do rim, da pressão, e que não é legal. Então, a gente tenta evitar ao máximo. Eu sei que judia é uma coisa que dói muito. Eu já convivo com isso também, porque eu já tenho 48 anos, né, gente? Então, e tenho um certo sobrepeso. Não sou super obesa, mas eu tenho sobrepeso. Então, assim, tem que cuidar e com essa consciência de que muito analgésico e anti-inflamatório vai prejudicar, e a gente só usa em último caso, tá? Para preservar os outros órgãos. Muito bem, é isso. Eu espero que quem pediu para eu falar um pouquinho sobre artrose e artrite tenha ficado satisfeito, né? E conforme nós vamos tendo mais pedidos, eu vou falando para vocês. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, é bom para poder chegar para mais pessoas, né? Se vocês puderem comentar aí o que vocês acham, quem é que já tem artrose, o que faz, se já foi no ortopedista para fazer acompanhamento, porque é um acompanhamento assim, pro resto da vida praticamente. Então, vocês deixam aí os comentários para mim, as perguntas, o que eu deixei de falar, de repente alguém lembra aí depois mais para frente eu dou outro recadinho para vocês, tá bom? Então, um grande abraço para todos, um bom domingo para todos, e a gente vai se falando durante a semana, tá? Beijão, tchau!